Olá, tudo bem? Continuando a falar da Odisseia, hoje quero mostrar dois textos que eu tenho aqui, além de outros, em que os autores fazem uma análise da obra, trazem para nós a riqueza da poesia homérica. Primeiro é deste livro, As Obras-Primas que Poucos Leram, organizado pela Heloísa Seixas. Esse é o volume 3. Aqui então nós temos artigos publicados na antiga revista Manchete, de 1972 a 1977. Esses 4 volumes recuperam esses artigos e mostra como que uma revista aparentemente assim fútil trazia tantos temas importantes de literatura, tantas análises profundas de obras clássicas. Aqui o texto sobre Homero, sobre a Odisseia, foi assinado por Roberto Alvim Correia. E nós temos outros nomes importantes dentro desse projeto de resgate da literatura, como o Irineu Guimarães, Carlos Heitor Coni, Otto Maria Carpo, e tantos outros aí na época intelectuais de destaque no Brasil. O Roberto Alvim Correia fala então da Odisseia. Ele diz: muitos séculos nos separam da Odisseia, mas ela permanece em literatura o princípio de tudo, da tragédia grega, da poesia épica, do romance. Mais do que isso, a história de Ulisses, suas aventuras e desventuras, influencia ainda hoje todas as técnicas de narração. No cinema, na TV, na música, nas artes plásticas e em tantas outras formas de arte. Porque Homero, cego ou não, foi um habilíssimo manipulador dos sentidos humanos, fazendo o máximo apelo à imaginação visual, auditiva, tátil, olfativa e gustativa dos seus contemporâneos. Como eu já disse em outro vídeo, é como se estivéssemos ouvindo essas histórias que os marinheiros contavam, os navegantes, e Homero traz tudo isso para nós. Por exemplo, o Ciclope lá à noite recolhe na sua gruta e começa a fazer o queijo, a coalhada para o seu alimento. Então você sente como que o cheiro do queijo, ele acende a vela à noite para dormir, o lume, você também parece que está ali no escuro e de repente acende esta luz. Então os sentidos, a fala, a audição são muito fortes, o tato, o olfato, né, muito fortes aqui na Odisseia. Não foi à toa, ele diz, que Stanley Kubrick, ao compor em 1968 a grande epopeia de nossa época, ele escolheu para o seu 2001 o subtítulo Uma Odisseia no Espaço. Toda essa aventura, né, recebe o nome de Odisseia. Repetia assim, como milhares de outros criadores de todos os tempos, a viagem de Homero, remontando as raízes da expressão artística, a necessidade vital de relatar a grande aventura do homem sobre este planeta chamado Terra. E o texto então começa, né? A obra de Homero é um mundo, e ainda vivo, embora tão distante no tempo. Continua contribuindo para fazer circular muitos valores intelectuais, morais, afetivos, cujas origens em geral esquecemos, mas dos quais é responsável. Um mundo mitológico, e no entanto parecido com o nosso e de um prestígio imenso. Não é sem motivo que até hoje se fala em acontecimentos homéricos, ou numa verdadeira odisseia, o que prova uma penetração profunda na civilização ocidental. É raro que um nome próprio, exatamente o título de uma obra, se transforme em substantivo comum, entre no vocábulo de cada dia, e que 30 séculos não tenham suprimido esse privilégio. Quantas pessoas que talvez nem tenham lido a Odisseia, né, e fala, foi uma coisa homérica, aquela situação foi homérica, né, uma odisseia, isso que eu passei no dia de hoje. Mas quem era Homero? Dizem que nasceu em Esmirna ou numa ilha qualquer do mar Egeu, porém sem o mínimo fundamento histórico, chega-se até a duvidar da sua existência. E isso provavelmente porque ele não conseguiu ser logo Homero para os seus contemporâneos. Se eu tivesse sido dele, saberíamos pelo menos o que sabemos de Hesíodo, quase tão antigo quanto Homero. Hesíodo, nós sabemos mais coisas sobre ele porque ele já se destacou com a sua poesia. Mas permanece misterioso o que diz respeito ao genial autor da Odisseia, como se os próprios acontecimentos tivessem concorrido
para que ele fosse considerado uma lenda, quase um mito, e sempre a alma de aventuras das quais se propuseram as mais diversas interpretações. Até se falou e cada vez mais se fala em expedições científicas e comerciais que alcançavam o Atlântico e iam da Ilha da Madeira à Islândia. Então essas histórias seriam resultados dessas navegações, como num livro recente chamado O Código Secreto da Odisseia, observa Gilbert Pilot. A Odisseia não é mais uma história, é uma mensagem. E em que consistia? Numa sucessão de instruções náuticas. É possível. A necessidade de estanho já era uma realidade e suscetível de se tornar bélica. Afinal, já se tratava de produzir ao máximo e sabemos que a produtividade é a primeira condição da prosperidade nacional. Então seria essa busca de estanho, de conselhos bélicos. Esse código secreto talvez tenha mesmo funcionado, está dizendo o autor, né? Os sentidos das obras são vários, mas o certo é que a Odisseia, antes de tudo, transpôs os séculos por causa do poder poético dos seus quase 2.000 hexâmetros, ou seja, por causa de um modelo de expressão sem equivalentes em prosa. Acontece que se referia ao mundo a um tempo mítico e realista, e expresso por um visionário, antepassado de certos autores de romance, pois esses começam por ser filhos da epopeia. Todos começam a partir de Homero. Como entre outros, a partir do nosso Renascimento, os romances que evidenciavam certo fôlego heróico, de Rabelais, Cervantes, Rougaud, Melville, Zola. Assim, o discurso de Homero era duplo. Isso não quer dizer que a linguagem do Aedo, na opinião de alguns, prática e trazendo informações marítimas muito precisas, prejudique a presença da poesia, tantas vezes alusiva aos habitantes do Olimpo e a aspectos para nós insólitos da natureza. O que interessa é o ambiente do maravilhoso, que na Odisseia encurta a habitual distância entre sonho e realidade. Este ponto é fundamental. Essa presença dos deuses, dos encantamentos, do maravilhoso na epopeia. E por que o título de Odisseia? Por se tratar das aventuras de Odisseus, mas na tradução latina que se popularizou no mundo ocidental, por necessidade de metro, Odisseu passou a ser Ulisses. E Ulisses é uma testemunha. O seu papel consiste em depor sobre o que vê, sente, pensa, sabe. Uma testemunha da mentalidade dos homens de sua época, embora se refira a tempos em que 3 séculos antes reinava Agamenon. Mas se o rei de Minos e de Argos desde muito pertencia ao passado, as intervenções das divindades que fingiam ser homens, mulheres ou bichos continuavam mais do que nunca a alterar as leis, por nós consideradas naturais. Por exemplo, de um dia azul e calmo fazia instantaneamente o dia mais tempestuoso do ano. Essa era a realidade que sonhos e poesia confirmavam. Nela, o fabuloso e o cotidiano se confundiam. A razão de ser da Odisseia consistia em aprender essa realidade e, ao mesmo tempo, ampliar, enriquecer, renovar a visão das coisas de uns e outros, como um poema da nossa época. Nossa concepção da poesia, no fundo, não mudou tanto assim. O que pedimos a um Victor Hugo se aproxima, apesar de tudo, daquilo que os gregos esperavam da epopeia, ouvindo os versos recitados ou cantados por um Aedo com acompanhamento de cítara, algo ritmicamente sonoro e mágico, revelador, apto a despertar nos ouvintes uma verdade interior. Eis porque o prestígio, estranho mesmo, da poesia continua imenso. Mas que é poesia? Nunca foi definida, felizmente, pelo menos é o que dizem, não tem resultados práticos. Assim mesmo parece tão indispensável quanto o ar que respiramos. O que faz crer que ela seria suscetível de libertar muita coisa em cada um de nós. Indiscutível é aquilo que faz da Odisseia uma obra-prima, seu poder de não deixar esgotar o que traz à imaginação, a sensibilidade, ao desejo de agir. O poeta conta aventuras, uma longa história de amor, com perigos e conquistas, e disso tudo participamos encantados. Embora se refira a fatos 3 vezes milenares, mas na realidade, numa época muito mais jovem que a nossa, os velhos somos nós, dizia Pascal. A Odisseia acaba como deve, mas existem outros desfechos naturalmente acrescentados.
Tais modificações foram feitas pelos rapsodos, que durante séculos e séculos vulgarizaram a obra de Homero. Sabemos que muito mais tarde, por volta de 421, depois da expedição de Nícias à Sicília, onde foram vencidos os atenienses presos em Siracusa, ganhavam a vida declamando trechos da Ilíada e da Odisseia. Uma popularidade dessa ordem cultural e, por assim dizer, sagrada, é sem igual na história das literaturas. Platão devia estar certo quando disse que Homero fizera a educação da Grécia. E o próprio Platão fez do poeta mais antigo da sua terra uma edição, utilizada mais de um século depois por Aristarco, o censor mais célebre e severo entre os chamados críticos de Alexandria. Foi ele e seus colegas que pela primeira vez dividiram cada uma das duas epopeias em 24 cantos. Garantem o valor dessas obras até certo ponto as peripécias, por vezes compostas de dados e situações nem sempre inventadas pelo autor, mas fornecidas pela tradição ou por assuntos folclóricos, valor significativo das tendências imaginativas de um povo. Várias dessas histórias foram ouvidas por Homero, certamente, mas é evidente que aquele que anima essas narrativas de modo insubstituível é Homero. Muito condensadas, são despojadas daquilo que as fertiliza: imagens, observações de ordem afetiva e psicológica, a força das expressões, o movimento e a qualidade dos hexâmetros. Ricos e harmoniosos, escritos numa língua distante daquela que era falada, mas incomparavelmente criadora, e que muito deve a certos dialetos, sobretudo os iônicos e eólicos. Apenas resumidos, esses episódios são como programas de espetáculos ou prospectos de agências de viagens, apenas informam. O itinerário em grosso, seguido pelo astucioso Ulisses, rei de Ítaca, esposo da admirável Penélope e pai de Telêmaco, na opinião do autor, belo como um deus, começa depois do fim da Guerra de Troia, da qual nosso herói durante 10 anos participou decisivamente, quando Ulisses resolve voltar ao lar, protegido por Zeus e Atena, mas perseguido por Poseidon, deus do mar. Seu regresso à terra natal será longo e atribulado. Os incidentes da viagem estão cheios de armadilhas, provações e provocações, e até de acontecimentos às vezes aparentemente sem solução. Ventos contrários obrigam Ulisses e seus companheiros a desembarcar depois de ter passado pelos Ciclopes e pelo cabo Maleia na ilha dos Lotófagos. Mais tarde na Sicília, onde quase perece nos recifes de Caríbides e Sila. Navegando, ele resiste ao canto de lindas sereias, e aportando numa ilha após ter cedido aos encantos da feiticeira Circe, acaba por escapar às tentações da mesma, que transforma em porcos 22 companheiros do herói. Prosseguindo a jornada sempre imprevista, vence pela astúcia e a força brutal do ciclope Polifemo. Lá ele passa primeiro pela ilha Cicone, agora que ele encontra o Polifemo, ou dos antropófagos, os lestrigões, que quase se afogam numa tempestade desencadeada por Éolo, que lhe dera um cofre bem fechado. Este continha todos os ventos, mas a grande curiosidade de alguns que o abrem, como de uma prisão, de repente sai uma ventania formidável e os homens naufragam. Ulisses ainda vai até a Ilha do Sol, seguindo depois para a região dos Cimérios. Acaba por chegar à terra onde reina Calipso, filha dos deuses, que o ama e o retém 7 anos. Enfim alcança o país dos Feácios, onde, graças à jovem e bela Nausicaa, é muito bem recebido pelo rei Alcino, que vai lhe proporcionar meios de retornar a Ítaca após 20 anos de ausência. Ao regressar, raros são aqueles que o reconhecem. E esses sabem ficar calados, pois a situação para ele comporta grandes perigos. Começa por estar só, contra muitos, pouco podendo fazer por Penélope, que ainda está na ignorância da sua presença, e vai demorar em saber quem ele é. Ela também tem de vencer dificuldades. Desde muito considerada viúva, procura escapar ao cerco de obstinados pretendentes. Para ganhar tempo, ela simula concordar em se casar, mas só no dia em que terminar de bordar uma tela imensa, que todavia nunca acaba, pois desfaz à noite o trabalho feito durante o dia. Chega, porém, a desgraçada hora em que descobrem seu estratagema. Tudo estaria perdido se Ulisses já não estivesse circulando no palácio, disfarçado de mendigo. Assiste à cena em que os pretendentes insistem para que Penélope marque enfim a data do seu casamento.
Essa promete desposar aquele que tiver a capacidade muscular necessária para retesar o arco de Ulisses e fazer com que a seta disparada atravessasse 12 machados. Os pretendentes se apresentam, mas em vão nenhum tem força para conseguir tal proeza. E estaria encerrada a competição se o mendigo não pedisse autorização para também tentar. Apesar de muitos protestos, é dada a licença, só para que se veja em que dará a pretensão grotesca daquele maltrapilho. Os sarcasmos, porém, se transformam em pasmo quando todos veem que o estranho retesa o arco sem a mínima dificuldade e acerta em cheio o alvo. A partir desse momento, os pretendentes morrem de medo e com razão. Ulisses declara então quem ele é e os massacra todos. Penélope, que enfim o reconhece, acolhe-o naturalmente com a maior alegria. Esses são, em linhas gerais, os episódios principais da Odisseia. E principal, claro, pode ser um trecho em que a ação é reduzida, mas cujo sentido cultural é particularmente significativo. É o caso do canto 11, no qual nos é dado a entender como os gregos daqueles tempos concebiam a vida póstuma. É quando Ulisses desce para o reino dos mortos. Essa prolongava a ideia que tinham do sobrenatural, por eles quase considerado natural. Os deuses se pareciam com os homens. Vigorava na Grécia um politeísmo que era um tempo antropomórfico e violentíssimo. Alguns desses seres mitológicos despertavam o que trazemos de mais censurável. Ulisses diz que a cólera dos deuses é pesada para os homens. Sem dúvida, a civilização na época de Homero já era evoluída, mas, para chegar ao seu mais alto grau, teria ainda que percorrer 5 séculos, a fim de evidenciar, sobretudo, aperfeiçoamentos intelectuais, artísticos e morais. Na Odisseia, os pensamentos e os sentimentos dos personagens são simples, básicos, mas ainda válidos por serem inerentes a essa condição. Expressam um tempo apreensões e esperanças, coragem e medo. A coragem de enfrentar os obstáculos da vida. O medo menos de morrer do que de passar pelas provações que aguardam os mortos, pois Ulisses as presenciara. Descendo ao reino dos mortos, ele então vai presenciar como estão as almas desses heróis, como que eles vivem lá no Hades, nesse lugar sombrio, misterioso. Ali como que eles padecem, lembrando então o passado, né? Lembrando os feitos heróicos e agora ali esquecidos. Estivera nos infernos, no país e na cidade dos Cimérios, nunca visitados pelos raios do sol, onde muitos eram as vítimas de Ares, e essas vítimas do deus da guerra contaram seus padecimentos ao nosso visitante, apavorado por tudo quanto vira e ouvira, e que se referia às cabeças vazias dos mortos. Ulisses, vendo o que vê, receia o que um dia o há de aguardar. Então essa concepção terrível do mundo dos mortos. E aqui então o autor continua, né, num longo artigo a falar desta presença de toda a vida humana na Odisseia, né, de tudo aquilo que nós passamos aqui. Ele termina: e como também se lembrar da Odisseia sem pensar no mar, pois o canto que domina tantos e tantos versos está feito do rumor do mar, que em nós desperta o rumor da vida. E o que teremos a impressão de ouvir e de ver é o mesmo mar, as claridades vastas e moventes das ondas salgadas, lúdicas ou temíveis. Ou ainda, como escreveu o Mediterrâneo, Paul Valéry, la mer, toujours recommencée. O mar, sempre recomeçado. A presença do mar na Odisseia é constante. O Roberto Alvim Correia escreveu esse artigo no dia 27 de janeiro de 73. O artigo é bem longo, eu trouxe alguns temas só para observarmos a importância da Odisseia. E aqui no Livros, tudo que você não pode deixar de ler, a Christiane Snirtz também resgata a importância da Odisseia, né? E ela começa a dizer: a literatura europeia começa com Homero, um desconhecido. Como sempre em casos assim, as histórias mais fantásticas envolvem o intrigante poeta da Ilíada e da Odisseia. A anedota mais famosa diz que Homero foi cego. O efeito é devastador,
Pois se um cego tivesse conseguido descrever o mundo de tal maneira que ainda nos espanta séculos mais tarde, quem teria sido este cego? Um sábio profeta? Um visionário cego? Um poeta abençoado pelos deuses, que se tornou imortal por meio da sua poesia? Homero tornou-se imortal porque suas epopeias, versificadas, a Ilíada e a Odisseia, são os primeiros poemas escritos no Ocidente. Homero está no limiar da passagem da cultura europeia sem escrita para a cultura da escrita. Antes disso, a poesia teve de sobreviver sem o alfabeto. Um poeta, ou no caso um cantor, criava sua obra a partir da imaginação, não escrevia nada e fazia suas apresentações oralmente, e por isso sempre com novas variantes. O alfabeto é introduzido na Grécia apenas no tempo em que a Ilíada e a Odisseia foram criadas, e dessa maneira existe um meio para fazer literatura, pois a escrita é necessária para compor e preservar textos completos. Desde a alfabetização dos antigos gregos, conhecimento e escrita uniram-se de modo indissolúvel na Europa. Desde então, o conhecimento é conservado e a pergunta sobre o que é preciso saber ou não é decidida com a comparação de textos e a divisão entre textos importantes e desimportantes. Os textos mais antigos dessa tradição são a Ilíada e a Odisseia. Mas entre o momento de alguém ter registrado no papiro os épicos de Homero e o momento em que alguém tira um livro da estante e escolhe numa poltrona confortável para se sentar e ler, há um caminho inimaginavelmente longo. Nesse espaço de tempo estão os desenvolvimentos técnicos e culturais de 2.500 anos. E aí ela faz, a autora, uma leitura da Ilíada, da Odisseia, resgatando todas as andanças de Ulisses, as viagens pelo mar, as peripécias que ele enfrenta, até o encontro aí com a sua Penélope, passando também pelo encontro com Nausicaa, a filha do rei, a descida aos infernos, e depois no final ela diz: desde que os gregos fizeram de Homero uma de suas leituras escolares, a Ilíada e a Odisseia fazem parte do cânone da civilização ocidental. Dante colocou Ulisses no inferno porque achou que o grego que vagava eternamente no mar das possibilidades infinitas era culpado pelos excessos. Werther lia Homero. James Joyce transpôs a epopeia para a cultura moderna. Na linguagem comum, a Odisseia transformou-se em sinônimo de viagem complicada, seja uma odisseia por repartições públicas ou, como no filme de Stanley Kubrick, uma odisseia no espaço. A Odisseia, então, é perene, assim como a Ilíada. Eu trouxe essas duas obras aqui que refletem artigos sobre a obra Odisseia para vermos a riqueza da poesia homérica. Um abraço e até mais.